TRF1 decide que prazo de licença adotante não pode ser menor do que o licença gestante. Dona de papagaio garante na justiça o direito de continuar com a ave em casa. E no projeto institucional do TRF da Primeira Região, que dá apoio aos funcionários que cuidam de parentes idosos ou doentes, uma palestra sobre a saúde emocional do cuidador. O Inteiro Teor traz os temas de destaque da Justiça Federal da Primeira Região. Fique com a gente! Filho gerado ou adotado? Hoje, pela lei, há diferentes períodos de licença para a mulher que está gestante e a pessoa que adota uma criança. Mas a jurisprudência já vem proibindo essa diferença de tratamento entre filhos adotivos e biológicos. Esse foi o debate de um julgamento realizado recentemente pelo TRF da Primeira Região, que garantiu a uma mãe dedicação integral por 6 meses à criança adotada por ela. E há outros casos assim, como você acompanha na reportagem. Quase 10 mil. Este é o número de crianças ou adolescentes que esperam um dia ter um lar para chamar de seu. São brasileiros que querem ser acolhidos, amados, respeitados e aguardam por uma família que tenha o desejo de adotar. Há 46.348 pretendentes inscritos no Cadastro Nacional de Adoção no Brasil inteiro. Pessoas que ficam, às vezes, anos esperando para encontrar seus filhos. O casal Alexandre Júnior, por exemplo, aguardou mais de 1.460 dias até conseguir adotar os seus. 2 irmãos que na época tinham 10 anos e o outro quase 2. Quando ele chegou, a gente se apresentou e tal, aquela formalidade toda, ele muito nervoso, muito tenso. E eu falei com ele assim, olha, então, você sabe que lá em casa não vai ter mamãe, né? E naquele momento ele falou assim, sabe, eu não estou preocupado com isso não. Estou preocupado com alguém para cuidar de mim e do meu irmão. E aí ele falou assim, eu posso te mostrar onde eu durmo? E eu falei, pode sim. E ele tocou no meu braço. Ele falou assim, vem aqui. Quando ele tocou no meu braço, eu arrepiei. E aí eu falei pro Júnior, achei nosso filho. Após realizar o sonho de se tornar pai, Alexandre se deparou com outra dificuldade: garantir o direito à licença adotante. Servidor em 2 órgãos do governo do Distrito Federal, ele conseguiu o benefício apenas em um dos trabalhos. Na Secretaria de Educação, por mais incrível que isso possa parecer, eu tive um pedido negado. Porque não tem previsão de homossexuais adotarem. Na Secretaria de Saúde, eu tive o deferimento de 90 dias. Alexandre decidiu entrar com uma ação na Justiça e garantiu 180 dias de licença. A minha contribuição previdenciária, ela é descontada sem me perguntar se eu quero ou não. Eu sou um contribuinte obrigatório, justamente para ter esse tipo de benefício. Os 6 meses afastado do trabalho permitiram que Alexandre conhecesse melhor os 2 filhos e oferecesse todo o cuidado necessário. Quando a criança chega, ela chega assustada. Na adoção tardia, principalmente, porque a criança sabe da própria origem, ela sabe da própria história, ela conhece tudo o que aconteceu no passado dela. E esse período de adaptação, ele é de suma importância. Se eu estou fora de casa por causa de um trabalho, eu não dou o conforto e a segurança que essa criança precisa para entender que agora essas 4 paredes aqui são o lar dela. Segurança e conforto garantidos também por uma servidora pública de Goiás. De acordo com o advogado dela, o processo foi para prorrogar a licença para 180 dias por ter adotado um bebê com menos de 1 ano de idade. O que se postulou na ação foi a igualdade de gozo da licença, seja para adotante, seja para gestante, considerando que a finalidade da licença é permitir que a mãe ou a mulher que adota uma criança tenha condição de se dedicar, de criar laços afetivos.
Ao analisar o caso, a segunda turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região entendeu que o prazo da licença adotante não pode ser inferior ao da licença maternidade e garantiu que a mãe se dedicasse integralmente à criança por 6 meses. O colegiado destacou que, embora a lei tenha criado a distinção entre a gestante e a adotante, fixando o prazo de licença de 120 dias para uma e de 90 dias para mães adotivas, a jurisprudência já vem proibindo a diferença de tratamento entre filhos biológicos e adotivos e, consequentemente, entre maternidade biológica e socioafetiva. A turma buscou concretizar o princípio da isonomia. Para esta psicóloga, o tempo de licença deveria ser igual ou até maior no caso de quem adota uma criança ou adolescente. As diferenças, de histórias, são 2 histórias que se encontram. A criança que vem com toda essa história de negligência, de separação, e essa família que muitas vezes passou muito tempo se preparando para receber um filho. Então, tem uma coisa idealizada. Então, a idealização faz com que muitos pais achem que vão olhar para a criança e ela já vai mudar porque eles estão muito afetivos, muito amorosos. E a criança não é assim. A criança é um sujeito, ela tem os seus, tem a sua história. Tem todo esse trabalho deles se construírem, de se conhecerem. É um tempo primordial. E é por isso que eu insisto e falo, essa licença ela nunca é de quem pede. Nunca é do adulto, ela é do filho. As decisões do TRF1, como essa que você viu aí na reportagem, são publicadas no nosso portal. Basta clicar em Mais Notícias. A seguir, dona de papagaio garante na justiça o direito de continuar com a ave em casa. E na palestra realizada no TRF da Primeira Região em Brasília, dicas de nutrição para quem cuida de parentes doentes ou idosos. É já, aqui no Interteor. Uma idosa de 79 anos entrou na justiça para garantir o direito de permanecer com um papagaio e anular a autuação do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis. E ela conseguiu. Acompanhe na reportagem. A sexta turma do TRF1 levou em consideração o fato de que o papagaio já é domesticado e vive com a família que cuida muito bem da ave há mais de 20 anos. Os magistrados ressaltaram que a Lei 9.605 de 98 e o Decreto 6.514 do mesmo ano autorizam o juiz a deixar de aplicar pena na hipótese de guarda doméstica de espécie silvestre quando não ameaçada de extinção. A idosa de 79 anos entrou na justiça para garantir o direito de permanecer com o papagaio e anular a autuação do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis. O IBAMA alegou que a legislação prevê que todo animal silvestre é propriedade do Estado, ou seja, não é possível regularizar a conduta da autora da ação. O TRF1 destacou que a espécie não está em extinção, portanto, a ave deve ser devolvida definitivamente à idosa. Agora veja como o TRF da Primeira Região orienta aqueles funcionários que se dedicam a cuidar de parentes doentes ou idosos, os chamados cuidadores. Entre outros temas, eles aprenderam que, diante da tarefa estressante, precisam estar com a alimentação em dia, bem nutridos, para minimizar o estresse e até a depressão. Esse foi mais um encontro do projeto Cuidando do Cuidador do TRF1, que busca dar orientação e apoio ao corpo funcional que passa por essa situação. Pensando em como bons hábitos alimentares podem ser fundamentais para quem cuida de um familiar doente, o 4º encontro de 2019 do projeto Cuidando do Cuidador discutiu estratégias nutricionais para a saúde emocional desse público. Segundo a especialista Mércia Cunha, ingerir alimentos adequados é essencial para melhorar determinados quadros. As pessoas elas estão estressadas, elas estão deprimidas, com o sono alterado. Então a gente consegue, através da nutrição, oferecendo bons alimentos e bons nutrientes, a gente consegue minimizar
ou até melhorar esses efeitos e evitar também, né, esse quadro de estresse crônico, de depressão. Mércia explicou que, embora poucas pessoas saibam, a saúde emocional está diretamente ligada ao intestino. Isso mesmo, ao intestino. A nutricionista comparou o órgão a um segundo cérebro do corpo humano e afirmou que por isso é importante ingerir alimentos que estimulem boas bactérias na microbiota intestinal, mais conhecida pelas pessoas equivocadamente como flora. Esses micro-organismos são responsáveis pela produção de 90% da serotonina no corpo e ela é encarregada pela sensação de bem-estar. Para garantir o controle do estresse, da depressão e da ansiedade por meio da alimentação, é necessário ingerir nutrientes ricos em magnésio, selênio, zinco, ácido fólico, ômega 3, vitaminas do complexo B e vitamina C, presentes em alimentos integrais, no camarão, nas carnes de vaca, frango e de peixe, em castanhas, cereais, legumes, cacau, ovos, linhaça, aveia, frutas, entre outros. Existe essa ligação intestino-cérebro, né? Então o nosso foco sempre vai se iniciar pelo intestino, né, para garantir que a mucosa intestinal esteja íntegra, para poder receber os nutrientes de forma adequada e o organismo conseguir produzir os neurotransmissores que estão responsáveis, né, que são relacionados ao humor. O servidor Rafael Canhete pretende repassar essas informações para a esposa, que é cuidadora da mãe, mas também vai aplicar para ele mesmo. Me esclareceu muita coisa, eu descobri muita coisa e eu também vou usar para mim, né? Não só para não vou só passar para ela, não. A dona Maria de Lourdes é irmã de um servidor do TRF1 e participou da palestra porque também é cuidadora da mãe. Às vezes a gente fica cuidando muito e esquece da gente, né? Então a gente tem que ter o tempo da gente. Esse foi o Inteiro Teor com notícias sobre a Justiça Federal da Primeira Região. Você pode ficar com a gente no nosso portal e também nas nossas redes sociais, Facebook, YouTube e Instagram. Até o próximo programa. Tchau!